Alô, 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 alô. Esse é o nosso quarto estudo em português? Aqui estamos nós para mais um estudo. Yeah. O que é que nós vamos chamar a este estudo? Vamos chamar Cristo viveu pelo Pai e agora o crente vive por Cristo. Isso mesmo. Quando dizemos às pessoas que Cristo vive nelas, a maioria fica irritada e as pessoas pensam, como é que Cristo pode habitar em mim se eu peco e sei que ainda vou pecar, mas Cristo não vive em nós através do nosso próprio mérito. Ele vive em nós porque esse é o único tipo de salvação que Deus tem Yeah. para todo o ser humano na face desta terra, Yeah. não é? Por falta de conhecimento da divisão do corpo, espírito e alma, as pessoas não conhecem onde a salvação toma lugar. Então neste estudo nós vamos aprender que Cristo também viveu através do Pai dele e nós vivemos através de Cristo. Yeah. Isso constitui salvação. É isso, salvação. muito Cristo importante. no crente. Se às vezes, apesar de encontrarmos as palavras em Cristo, no Senhor, no amado, através de Cristo, através de Quem ou por quem? ou por Ele e nele, Nele. ignoramos essas palavras que são tão importantes. São palavras que são tão importantes. Se começarmos a prestar atenção, vamos entender e vai ser nos revelado que é mesmo através dela. Sim, se as Escrituras dizem que é por Ele, é realmente por Ele. Yeah. Se diz que é através dele, É através é dela. através dele. É isso exatamente que Exatamente. significa. Nele é nele, por Ele é por Ele. Isso é importante, temos que prestar atenção. Eu sugiro que quando encontrarem essas palavras, Marquem. com referência a Cristo, que as marquem por Ele, nele, Yeah. por quem, Porque isso no demonstra amado. a nossa posição nele. A nossa união, que já sabemos que tomou lugar, já No vimos nosso nos espírito, outros yeah. estudos, que essa união que tomou lugar foi no nosso espírito, aquele que se ajunta ao Senhor, é um só espírito com Ele. Yeah. Tão Prontos? importante. É isso mesmo, temos então uma escritura que vamos ler. Eu vou ler que é 1 Pedro 1:23, que diz assim: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Sendo de novo, gerados, nascidos. Yes. Não da semente, essa palavra semente no grego é a palavra spama, no Yes. grego. No grego. Então diz que sendo de novo gerados, não de um esperma corruptível, mas de um esperma incorruptível, pela palavra, palavra. O que é palavra? Palavra é uma pessoa. E essa pessoa é, Jesus Cristo. no princípio de tudo, aquele que é a palavra. Tão tremendo. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Era Deus. E a palavra se fez carne e veio habitar no meio de nós. Eu quero fazer aqui um pequeno parênteses. A palavra é uma pessoa e essa pessoa é Cristo. Às vezes as pessoas confundem a palavra com as escrituras, não é? Essa é outra divisão na qual temos que aprender. Divisão entre as escrituras e a palavra. Sim, porque as escrituras testificam daquele que é a palavra. Eu creio de coração que tem que haver um tempo na sua vida em que você vai ter que fazer uma distinção clara entre a palavra, as escrituras, entre a verdade e as doutrinas dos homens. Fizeste um ponto aí onde conhecemos, no nosso vídeo anterior falamos sobre a palavra ser uma pessoa, a verdade ser uma pessoa. Quando falamos sobre a armadura de Deus. Então, a verdade também não é uma coleção de escrituras para provar uma doutrina. Mas a verdade é uma pessoa. E somos salvos pela vida dessa pessoa que é Cristo. Eu entendo que estamos a repetir muitas coisas, mas é necessário
ter uma base ter uma base, que uma base seja estabelecida para podermos prosseguir, para construir, sim. para continuar a falar. E E não nos esqueçamos que a fundação é Cristo. é isso. Paulo fala exatamente sobre isso, não é? 1 Coríntios 3:11. Que nenhum ele diz? outro coloque outra fundação que já está, que é Cristo. A Escritura diz assim, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Tremendo, é? Então nós vemos, portanto, que a nossa vida, somos salvos pela vida de Cristo. Somos salvos pela vida de Cristo. É E a isso. vida de Cristo em nós constitui a nossa salvação. Muito importante. Tem uma escritura interessante em 1 Coríntios 8:6, queres ler? Eu vou ler e diz assim: todavia, para nós, há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Aleluia! Tem mais outra escritura que é 1 Coríntios 1 João 1 João 4:9. Eu vou ler. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco. Foi assim que ele mostrou o amor dele. Que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Então, tão clarinho que Deus demonstrou o seu amor para conosco, enviando o seu Filho, para que por ele vivamos. Tão tremendo. Às vezes a gente ouve crentes falarem sobre Cristo em mim, mas Cristo em mim é muito mais do que dizer Cristo em mim. E é isso. É necessário que haja um entendimento do que isso significa. Uma revelação. Uma revelação, né? É isso. E também não podemos tirar o significado ou interpretar as escrituras de acordo com o nosso conhecimento. Temos que ler do jeito que está escrito. Então, as escrituras são simples, não precisamos de torcê-las ou tentar procurar um significado espiritual, uma interpretação, nada disso. Leia através... É por isso que eu gosto daquele do Smith Wigglesworth, que ele diz assim: muitos gostam de ler a Bíblia no grego, outros gostam de ler a Bíblia deles no hebreu, mas eu gosto de ler a minha Bíblia no Espírito Santo. Isso. Já dissemos também no nosso último estudo e vou repetir de novo que a maioria das pessoas procura as Escrituras não para conhecer Cristo, mas para procurar bênçãos. Isto, irmãos, porque poucas pessoas ensinam que a salvação é realmente uma pessoa. Então, se as pessoas pensam que a salvação é uma coisa, o que é que elas vão buscar na palavra de Deus, na Bíblia? Bênçãos. Uma pena, mas... Vê como há muitas denominações diferentes, e todos nós lemos a mesma Bíblia e cada um coloca a sua interpretação. A sua interpretação daquilo que está escrito e colocam escrituras juntas e chamam aquilo verdade. Uma coleção de escrituras, né? Para provar a doutrina deles. Mas o que nós estamos a ver é que tudo é relacionado a Cristo. A salvação, a verdade, tudo isso é Cristo. Mas o Evangelho é simples. Muito a palavra de Deus é simples e clara. E nós lemos, não precisamos de, como eu disse, torcer nem confundir as coisas, porque a palavra de Deus é simples e clara. E o nosso irmão Paulo fala na sua carta, deixe-me ver, aos Coríntios, 2 Coríntios 11:3, ele faz uma afirmação tremenda. Queres ler essa escritura? Eu vou abrir aqui, eu vou ler daqui, que diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Muito simples. Queres ler outra vez isto? Devagar. Vou ler devagar, que diz assim: mas temo que,
Assim como a serpente, o diabo, enganou Eva com a sua astúcia, Assim as pessoas também. assim também as vossas, de alguma maneira, né? As vossas mentes sejam corrompidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Yeah. Eu creio que é a altura dos filhos de Deus acordarem. Eu penso que temos que acordar para realidades em Cristo. É uma vergonha que a igreja esteja a dormir para essas realidades. O Evangelho é de Jesus Cristo. Ai. Vivemos por Ele. Ele é a nossa salvação, mas continuamos com as nossas ideias, com as nossas interpretações, com as nossas coisas. Isso, eu creio, irmãos, que vai chegar a um ponto que isso tem que acabar. Alguém tem que amar Cristo o suficiente para saber e compreender que é tudo que Ele necessita. Não é? A nossa religião não nos vai levar ao céu. Não. Religião nenhuma leva ninguém ao céu. Ele, Jesus, Ele é o caminho Jesus, Ele mesmo para o disse. Pai. E ninguém vai ao Pai, senão através por dele. mim. O que é isso? Né? Muito. Profundo, tremendo. Outra escritura que demonstra a nossa união com Cristo, Cristo em nós, e vamos ler outra vez, Paulo volta, este irmão Paulo contendeu bastante com os judeus sobre este assunto, porque ele achou que era necessário que a igreja soubesse quem eram. Em 2 Coríntios 13:5, ele volta a falar de Cristo em nós. Estamos a falar sobre a vida de Cristo em nós e o título da nossa mensagem é: nós vivemos por Cristo e Cristo também viveu através do Pai dele. É isso. Okay, vamos andar mais rápido por causa do tempo, né? A Escritura diz assim em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 5. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmo. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas ele diz no versículo 6 diz assim: mas eu creio. Mas espero que entendereis que nós não somos reprovados. Então, Cristo vive no crente, ele é a semente incorruptível de Deus em todo o descrente que crê. É isso. Não é? Toda a pessoa que crê se torna um cristão. Torna-se um cristão torna-se um filho de Deus. Um filho de Deus através dessa semente. Deus dá nascimento do seu Filho amado em nós. Cada pecador que crê. Né? Right there. É isso mesmo. Mais umas escrituras, vamos ler mais umas escrituras. Uma escritura diz assim, sobre Cristo em nós, Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27 diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo, morri, mas vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, isto é, na fidelidade do Filho de Deus, é a palavra pistes outra vez, vivo pela fidelidade do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, tivemos a falar bastante sobre Cristo em nós, agora vamos falar de Cristo viver pelo Pai. O Pai em Cristo. É isso. Eu vou ler uma escritura em João 6, capítulo 6, versículo 57, que diz assim: assim como o Pai que vive, que me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Tá aqui clarinho, ouçam isto outra vez. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Cristo vive em mim.
apóstolo falava, oculto em séculos, agora manifesto, porque já estáis mortos, vossa vida escondida está, com Cristo em Deus, com Cristo em Deus, quando Ele vossa vida se manifestar, com Ele em glória vos manifestareis. Eu já não mais vivo, Cristo vive em mim, vive em mim, vive em mim. E esse era o mistério que o apóstolo falava, oculto em séculos e agora manifesto. Ah, tão tremendo. João, Tudo escrituras. tudo escrituras. João 14, De 10 a 11. 10 a 11, queres ler, lindo? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E que o Pai está em mim. Isso é Jesus a falar, é? Yes. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Ah, então... Jesus, tremendo. Em João 10:38 voltamos a ler o seguinte: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Oh, tão tremendo. Já Tremendo, viste as escrituras que estamos a ler? tremendo. Show. Agora João capítulo 17, versículos 21 e 23 diz assim: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Au! Ouviste isso? Oh, tão tremendo. Eu vou ler de novo. Oi, 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 oi. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, e que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu lhes dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Ei! Para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como tens amado a mim. Tão poderoso. Jesus. Mami. Glorioso. João 10:38, esta é a última escritura que vamos ler. Ouçam isto. Já li, mas Já se as li, mas faço essa as parte obras aqui- e não credes em mim, crede nas obras para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Que coisa poderosa. Irmão, não permita que a religião ou qualquer espírito do inferno tire da realidade de Cristo. Que Cristo realmente vive em si. Porque esse é o único tipo de salvação que o Pai tem. Se você, Na face deste mundo. se você creu em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, Ele é a sua única vida. Ele vive E em Ele si. veio habitar no teu espírito. E o teu espírito com Ele se tornou um. De acordo com 1 Coríntios 6:17, que diz: aquele que se junta e une ao Senhor é um só espírito. Estamos a martelar essa escritura constantemente. Aquela que se junta. Porque isto tem que se tornar parte de nós. Tem que se tornar realidade nas nossas vidas. No livro de João, capítulo 14, versículo 20, o nosso irmão João faz uma afirmação tremenda. Ele fala sobre haver um dia em que, Naquele dia, dia de quando ele Pentecostes, vier, onde o crente deve saber que Cristo vive nele. Mas as pessoas, naquela altura, no dia de Pentecostes, os apóstolos e toda aquela gente foi tão tomada com o que aconteceu exteriormente, com as línguas e aquelas coisas todas, manifestações exteriores, que não entenderam isto. Queres ler essa escritura? Ouçam isto, irmãos, ouçam isto. Isto era o propósito do dia do Pentecostes, não só
da descida do Espírito Santo e as manifestações exteriores, mas para Ele ser o nosso mestre. Porque Ele, como já dissemos, é o único que nos pode revelar esta verdade incrível e libertadora de Cristo em nós. Yeah. Queres ler, lindo? João capítulo 14, versículo 20 diz assim: naquele dia conhecereis que estou em meu Pai. Naquele dia, o dia de Pentecostes. O dia que o Espírito Isso Santo é vem. Jesus a falar. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Ai, Vamos orar, lindo. Né? tão tremendo, tão profundo. Tão profundo. Amados, que vocês possam, né, que isso que nós estivemos a falar aqui, possa tornar revelado na vossa vida e tornar uma realidade. Isso. Nós somos só confirmadores. Entendemos perfeitamente que esta mensagem é uma mensagem do Espírito Santo. É isso. Nós somos só confirmadores daquilo que Ele quer trazer ao vosso coração, ao vosso entendimento. Vamos começar a ler a Bíblia pelo aquilo que está escrito lá, no preto e no branco. Yeah. E através do Espírito Santo, que só Ele que pode mostrar as coisas profundas de Deus, que Ele possa tornar essas escrituras que falamos aqui hoje, tornar reais nas nossas vidas. Yeah. Buscar as Escrituras para ver Cristo. Afinal, parece que é importante saber que Cristo está em nós. Paulo disse, examinai-vos a vós mesmos, estáis na fé, ou não sabeis que Cristo está em vós. Não sabeis dizer, se não sabem, já estáis reprovados. É o que ele diz. Mas quero que vocês saibam que não somos reprovados. Não somos reprovados. É isso. E temos que começar a ler a palavra de Deus. Pedir ao Espírito Santo para mostrar estas verdades gloriosas. Religião não nos pode dar essas coisas, irmãos. Não é religião que nos oferece isso. É isso. Há demasiados programas que nos afastam das realidades de Cristo. E eu digo que chegará o dia em que você vai ter que fazer uma decisão, não é? Eu creio que essa revelação de Cristo em nós é a mensagem para agora. Porque haverá um dia em que o nosso irmão Paulo diz em Romanos 16, acho que é 2, que vai haver um dia em que Deus irá julgar os segredos dos homens através de Jesus Cristo, segundo o seu Evangelho. 1 Coríntios 2,16. Romanos 2,16. Para cá. Romanos 2,16, sai. Uhum. 2,16, né? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Penso que será assim. O que é que fizeste com o meu filho? Em ti? Para entendermos Porque isso. o Evangelho dele é sobre o mistério de Cristo. Em nós. Em nós. Então haverá um dia em que ele irá julgar os segredos dos homens, de acordo com Cristo em nós. Segundo o Evangelho do apóstolo Paulo. É isso. Vamos orar? Vamos orar. Aleluia. Aleluia. Pai. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de falar aos teus filhos. E agora trazemos a cada um, Pai, com que venha ouvir esta mensagem. Pedimos que o Espírito Santo possa abrir os olhos do entendimento. E possa trazê-los ao conhecimento desta verdade. E que possa causar com que eles cresçam no entendimento e na revelação de Cristo. Sim, os meus irmãos venham a saber que nunca, nunca, nunca estão sozinhos. Nunca estão sozinhos. E que eles possam experimentar o gozo de entender que Cristo está neles. Em nome de Jesus. Aleluia. Também quero agora, no nome de Jesus, se tem alguma dor nos vossos corpos, se tem alguma doença ou enfermidade, põe a mão lá. E pelo poder e autoridade que é no nome de Jesus, nós ordenamos cura em vossos corpos agora. E ordenamos que toda dor saia agora, em nome de Jesus. Toda enfermidade. Toda enfermidade, doença, nós te repreendemos agora e ordenamos, saia, no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Em nome de Jesus. Fomos. Isso é uma obra completa. Jesus já tomou conta disso.
Yeah. há 2000 anos atrás, né? Não temos que merecer, Não. só temos que receber. Só pela fé, recebe a cura agora. E ele Em nome de tomou Jesus. sobre o corpo dele toda a enfermidade para que nós não tenhamos de o fazer. É isso. Carregar com isso. Em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe.